Este programa é livre para todos os públicos. Página 27, parágrafo 12. Não sei o que se passará contigo, mas eu preciso confiar-te a minha emoção interior depois de ler as palavras do profeta Isaías. Eu te chamei, eu te trouxe à minha igreja, tu és meu. Que Deus me diga a mim que sou dele é para ficar louco de amor. Olha que interessante, eu te chamei, eu te chamei. Foi Deus quem te chamou. E que interessante, Ele te trouxe à minha igreja. Deus te trouxe para a igreja católica. Você que está aqui, na grande maioria eu sei que eu estou falando aqui para católicos. Deus te trouxe para a igreja. Deus te chamou pelo nome, Deus te trouxe para essa igreja. Tu és meu, você é de Jesus. Você é de Jesus. Que Deus me diga a mim que sou dele é para ficar louco de amor e que você possa ficar louco de amor por Jesus. Louco de amor por Jesus. Deus é louco de amor por você. Olha que bonito, Deus te chamou, Deus te escolheu e Deus te trouxe para a igreja dele. Não pensa que você parou na igreja católica à toa. Isso é uma graça muito grande, a gente vai ver isso um pouco hoje. É uma graça muito grande você ter... Veja, nem todos tiveram essa graça. Nem todos tiveram essa graça. Estão meio que perdidos hoje. Você está na igreja de Cristo. Você está na igreja de Cristo. Vamos continuar. Página 27. Parágrafo 13. Repara bem. Há muitos homens e mulheres no mundo, e nem a um só deles deixa o mestre de chamar. Chamam-os a uma vida cristã, a uma vida de santidade, a uma vida de eleição, a uma vida eterna. Há tantos homens e mulheres no mundo, a nenhum deles Deus deixa de chamar. Então você imagina quantas pessoas há no mundo. Quantas pessoas há no mundo? Milhares. Quantos homens, quantas mulheres, a nenhuma delas o Senhor deixa de chamar. Nenhuma. Nenhuma. O Senhor chama a todos. Então para pensar nisso. Para pensar nisso, Deus chama todo mundo, não fica uma pessoa que Deus esqueceu. Então, veja, às vezes até você, se você fosse convidar a pessoas para a sua festa de casamento, pessoas para uma festa especial, talvez uma ou outra pessoa você ia esquecer. Você ia esquecer de uma ou outra pessoa para convidar. Deus não esquece uma só pessoa. Deus chama a todos, a todos. Todos foram convidados, todos foram chamados. E Deus chama a todos para quê? Porque se chama, chama para algo. Se chama, chama para alguma coisa. Chama a todos a uma vida cristã. Todas as pessoas são chamadas a uma vida cristã. Deus quer que todos sejam cristãos. Que todos tenham uma vida cristã. E o que é ter uma vida cristã? É não ter uma vida mundana. O que é uma vida mundana? É uma vida entregue aos prazeres da carne. Gente, isso é uma vida mundana. É uma vida entregue aos prazeres da carne, que não agradam a Deus. E o que é uma pessoa então de vida cristã? Ela vive a vida neste mundo, sim, ela vive neste mundo, mas ela não se entrega aos prazeres da carne. Então por isso, o que é uma vida cristã? A vida cristã
uma pessoa cristã, ela se entrega à bebedeira? Não. Porque a bebedeira é uma prática mundana. É pessoas que exageram. É uma pessoa que vive no vício da bebedeira e que então não é uma prática cristã. Uma vida cristã é uma pessoa que vai na missa todo domingo. É uma pessoa que se confessa. É uma pessoa que faz caridade. Uma vida cristã é uma pessoa que reza. Uma pessoa que não é cristã, ela não reza. Pergunte para quem não é cristão se ele reza. Se ele disser que ele reza um Pai Nosso, uma Ave Maria antes de sair de casa e antes de dormir, mas não é que ele reza. Então não adora o Santíssimo, não lê a Bíblia. Então, gente, olha, Deus te chama a ter uma vida cristã, ou seja, a ler a palavra de Deus, a rezar o seu terço, a rezar o seu rosário, a ir para a missa, a se confessar, a ter uma prática cristã na sua vida, ou seja, não se entrega aos prazeres da carne. Vive a castidade, por exemplo. Como é que é um namoro cristão? Um namoro cristão é sem sexo. Isso é uma grande característica de um namoro cristão e de um namoro não cristão. O namoro não cristão tem sexo. Seria um absurdo falar de namoro sem ter sexo. Mas no namoro cristão não tem sexo. Ah, mas eu conheço alguém que é cristão e tem sexo no namoro. Então ele não é cristão. Não é cristão. Ou não é um bom cristão. Todos são chamados a uma vida cristã. Deus chama todos a uma vida de santidade. José Maria Escrivá está falando. Deus chama todos a uma vida cristã, a uma vida de santidade. Este é um chamado para todos nós. Então o chamado para ser santo não é um chamado de um chamado de outro. Aquele foi chamado para ser santo, aquele não. Todo mundo foi chamado para ser santo. Ei, você que está me escutando agora, por favor, você foi chamado para ser santo. Agora, você está correspondendo a esse chamado? Aí eu já não sei. Porque tem muita gente que acha que não, esse negócio não é para mim não. Esse negócio é muito exagerado. Ser santo, isso daí é para alguns. Isso daí é para alguns. Padre Pio foi santo? Não, mas esse era o chamado para Padre Pio. Santa Teresinha foi santo? Mas isso é um chamado para Teresinha. Eu não tenho que ser santo. Um engano seu. Engano seu. E no fundo você não quer ser santo por quê? Você quer continuar no seu mundinho. Você quer continuar assistindo o que você quiser, indo para os lugares que você quer, tendo a vidinha que você quiser. E você até quer ser cristão. Mas você não quer ser um cristão santo, um cristão muito exigente. Não, eu não quero muita radicalidade. Eu quero ser um cristão normal. Não, mas Deus não te chamou para ser um cristão normal. Deus te chamou para ser um cristão santo. Deus quer que você seja santo. No dia do seu batismo, você recebeu esta vocação, esse chamado à santidade. Se você não está sendo santo na sua vida, isso já é uma outra conversa. Mas Deus te chamou para ser santo. Chama todos a uma vida de eleição. Deus te elegeu. Deus te escolheu. Então Deus chama você a uma vida cristã, a uma vida de santidade, a uma vida de eleição, chama todos a uma vida eterna. E no final de tudo, no final das contas, Deus está te chamando para a eternidade. E quem vai entrar na eternidade? Os santos. Os santos. O céu é a morada dos santos. O céu é a morada dos santos. Meu irmão e minha irmã, esse chamado de Deus precisa bater forte na tua alma. Esse chamado de Deus precisa bater forte no teu coração.
Porque talvez você se esqueceu que você tem que ser santo. Talvez você se esqueceu que Deus quer santidade de você. Talvez você se esqueceu disso. Vamos continuar. Página 28, parágrafo 14. Cristo padeceu por ti e para te arrancar da escravidão do pecado e da imperfeição. Olha que interessante, Cristo querendo mais um motivo e prova de que Deus quer que você seja santo. Deus, para que você seja santo, o que Ele fez? Ele fez a parte dele. Porque você pode dizer, mas é impossível ser santo. Mas como é impossível? Se Ele pediu para você ser. Então veja, se Deus pediu para você ser santo e você está me dizendo que não é possível ser santo, então Deus está mentindo nessa história. Como é que Deus pode pedir algo que não é possível realizar? Sede santos como eu sou santo. Essa é a palavra de Deus. Sede santos. Se Ele está falando que é possível ser santo, é possível ser santo. E outra, basta a gente olhar para a Virgem Maria, basta olhar para São José, basta olhar para Santa Teresinha, para Santa Teresa, basta olhar para os santos e nós vamos ver que é possível ser santo. E o que Ele fez para você ser santo? Cristo padeceu por ti e para ti. Ele morreu por você. Recorda-te disso. Ele morreu por você para você continuar no seu pecado. Quem vai falar isso para a gente é Paulo, né? Quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Para que Jesus morreu numa cruz para você? Para que você fosse livre. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Então veja, Jesus te libertou. E te libertou do quê? Está aqui, José Maria Escrivá fala hoje, Cristo padeceu por ti, para nos tirar da escravidão do pecado. Para isso Ele morreu numa cruz. Eu poderia mudar essa palavra e dizer, Ele morreu na cruz para que você fosse santo. Para que você fosse santo, é para isso que Jesus morreu na cruz por nós, para que eu e você fôssemos santos, para nos tirar da escravidão do pecado, para nos tirar da imperfeição. E aí Paulo está dizendo, ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Porque veja, Cristo morreu na cruz por mim, Cristo morreu na cruz por você, mas eu ainda posso querer viver no pecado, eu ainda posso querer viver numa vida imperfeita. Cristo não morreu na cruz por você para que você vivesse nessa vida. Então é muito triste isso. É muito triste ver que as pessoas foram batizadas e logo depois do batismo, estão numa vida mundana. Claro, agora eu estou me referindo aos adultos batizados, né? Batizaram-se, mas logo voltam para a sua vida de pecado. Ou então aquele que se confessa com o padre, pede perdão dos seus pecados, mas não demora muito tempo, já está na sua vida de antes. Ou aquele que comunga e já está no seu pecado. Hoje mesmo eu vi uma pessoa que comungou na missa, terminou a missa, olha isso, terminou a missa, acabou de acabar a missa, ela sai da igreja, vai para a rua, no que ela vai para a rua, ela já acende o cigarro dela e já começa a fumar.
Se você fuma, eu estou querendo só dizer o seguinte, ela não dá nem um tempo. Parece que ela não recebeu nada. Ela comungou, eu vi ela comungando. A primeira coisa que ela faz, a sua ação de graças, é acender um cigarro. Isso mostra que muitas vezes nós recebemos os sacramentos de Deus, a bênção de Deus, mas a gente quer voltar aos vícios. Então, ela recebe Jesus para criar força para resistir aos vícios. Mas parece que a gente quer muitas vezes voltar à escravidão, voltar ao pecado. Irmão e irmã, deixa hoje despertar em você de novo o desejo pela santidade. Deus quer que você seja santo. Deus quer que você seja santo. Vamos continuar. Página 28, parágrafo 15. Nestes momentos de violência, de sexualidade brutal, selvagem, temos de ser rebeldes. Tu e eu somos rebeldes. Não nos dá na veneta deixar-nos levar pela corrente e ser uns animais. Queremos portar-nos como filhos de Deus, como homens ou mulheres muito chegados a seu Pai, que está nos céus e quer estar muito perto, dentro de cada um de nós. E para aqueles que querem ser santos, vão experimentar muitas vezes momentos de violência da nossa carne. A verdade é que a nossa carne muitas vezes vai ser violenta, ela vai nos violentar. Porque Paulo vai dizer, eu não vou abrir hoje, mas Paulo vai dizer que a nossa carne quer o pecado. A nossa carne, por isso que é difícil ser santo, né? Porque a nossa carne quer o pecado. E muitas vezes para ser santo vai ter que haver violência. Vai ter que haver violência. E José Maria Escrivá está dizendo, nestes momentos de violência, de sexualidade brutal, selvagem, temos que ser rebeldes. O que é esse ser rebeldes? Eu não posso me entregar aos desejos da carne. A carne vai ter desejos. A carne vai ter desejos. E aqui estão os desejos da carne. Vou aproveitar que já está aberto nela. Olha os desejos da carne. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir, Gálatas 5, 16. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis aos apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito. E estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. Está vendo? Paulo está falando, a carne quer o que Deus não quer. E aí Paulo começa a falar, é por isso, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito e aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se porém vos deixares guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas. E Paulo vai falar, quais são os desejos da carne? Hein? O que a tua carne deseja? A tua carne, primeira coisa, a tua carne deseja fornicação. O que é fornicação? Sexo fora do casamento. Tua carne deseja sexo. José Maria Escrivá está falando que muitas vezes temos que nos deparar com uma sexualidade brutal. O que é uma sexualidade brutal? É uma sexualidade muito forte em nós, que para vencê-la nós vamos ter que fazer muita violência. Francisco de Assis sentiu vontade de fazer sexo fora do casamento. O que ele fez? Se jogou no gelo para apagar o fogo da carne. O que ele fez outra vez? Se jogou nos espinhos para apagar o fogo da carne. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos ter que viver com uma sexualidade brutal. A tua carne quer o pecado, a tua carne quer sexo.
sexo fora do casamento. Então, às vezes, jovem, você que está namorando, tem hora que a tua carne vai gritar com força que quer sexo no namoro. Você que está no noivado, a tua carne vai gritar com força. E às vezes você tá sendo fiel, e às vezes nada está acontecendo, e de repente você não está nem pensando em sexo, mas aí você vai deitar à noite, vai dormir, vai ter aquele descanso digno, e de repente quando você deita na sua cama vem aquela tentação forte, vem aqueles pensamentos cruéis. Até mesmo você que é casado, muitas vezes chega o sexo também, o sexo fora do casamento, para você já é o adultério, né? E você que nunca tinha pensado nisso, de repente começa a pensar no adultério. A tua carne pede adultério, a tua carne pede sexo. E às vezes é de uma forma brutal. A sua carne chega a gemer, chega a chorar. Não é fácil ser santo. O que mais que a tua carne vai pedir? Paulo vai falar, os desejos da carne são fornicação, impureza. A tua carne vai querer impureza. Impureza nas séries, impureza nos filmes, impureza nas roupas, impureza nas amizades, nas conversas, libertinagem. E a tua carne vai querer idolatria, a tua carne vai querer superstição, tua carne vai querer inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Veja, a tua carne vai querer tudo isso aqui. E aí o que a gente tem que fazer? Temos que ser rebeldes. Temos que ser rebeldes. Rebeldes, não fazer o que a carne quer. Rebele-se contra a sua carne. Rebele-se. Não podemos fazer o que ela quer. Não nos dá na veneta, deixar-nos levar pela corrente e ser uns animais. Não podemos nos deixar levar pela corrente. Não podemos. A carne está com vontade de fazer, vamos dar o que ela quer. Porque esta é a tentação. Você dando o que ela quer, ela sossega. Mas ela sossega entre aspas. Porque quanto mais você dá, mais ela quer. Então vou me masturbar porque a minha carne está muito quente. Eu vou dar logo o que ela quer. E aí isso acaba. Acaba não. Ela vai querer, ela vai pedir de novo. Pode demorar um pouquinho, mas ela vai pedir de novo, e ela vai pedir de novo, e ela não se cansa, e ela não se cansa, e ela não se cansa. Rebele-se contra a sua carne. Não faça o que tua carne quer. Não podemos nos deixar levar pelos instintos. Porque quem se deixa levar pelos instintos é quem? É animal. É por isso que José Maria Escrivá está dizendo isso. Não podemos deixar-nos levar pela corrente e ser uns animais. E ser animal. Você não é animal. Tem gente que está se comportando como animal. Porque é o animal que teve vontade de fazer, ele faz. Animal não tem autocontrole. Animal age por instinto. Animal está com vontade de comer, ele come. Se qualquer coisa cai e está disponível na rua para ele comer, ele come. Ele não tem hora, não tem disciplina. Deu vontade de fazer, ele faz. E sexo, a mesma coisa. Quantas vezes você está andando na rua e você já viu um cachorro querendo fazer a relação ali com a cadela num lugar impróprio? Na hora impróprio, porque para eles não tem isso. Animal age por instinto, pode estar todo mundo olhando, não é um lugar apropriado, não importa. E vamos culpar os animais? Não, os animais são assim, os animais agem por instinto. Agora, é feio quando a gente vê ser humano se comportando como animal. Aí é feio. Age por instinto. Então deu vontade de beber, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. Por quê? Porque estou com vontade de beber.
Aí de repente sai daquele ambiente bêbado, carregado, falando besteira, porque agiu como animal. E aí se entrega ao vício do sexo. Não consegui me controlar. E fez o que não deveria fazer. Traiu sua esposa. Traiu seu esposo. Pecou contra a castidade no seu namoro, meu jovem, minha jovem. Traiu a Deus. Porque agiu como animal. Agiu como animal. E o que eu disse que você anda na rua e vê animal fazendo o que não deveria fazer, mas eles agem por instinto. Hoje não está difícil de você estar andando na rua e ver os jovens dançando funk e também se agarrando de uma forma imprópria. E também tendo atitudes impróprias. Não é difícil de você ver coisas absurdas. E isso é porque a gente não entra, porque eu não entro nessas festas de jovens, nessas noitadas, onde sexo é explícito. Onde sexo é explícito. Onde se beija qualquer um. Onde se faz sexo com qualquer um. Ou seja, uma vida animal. Deu vontade, a gente faz. Deu vontade, a gente faz. É assim que a gente vai se comportar como animal? José Maria Escrivá, não. Nós temos que nos comportar como filhos de Deus. Você não pode se comportar como animal. Você tem que se comportar como filho de Deus. Isso é muito sério. Deus quer que você seja santo. E só tem um jeito de você ser santo, se você se rebelar contra a sua própria carne. Porque a tua carne quer coisa errada, a tua carne quer o pecado. Não estou falando só da sua, estou falando da minha. Se eu deixar a minha fazer tudo que ela quer, e meu Deus, eu vou fazer só coisa que não deve. E todo dia minha carne fala, Frei Gilson, eu quero isso. E todo dia eu tenho que dizer não. É fácil dizer não? Não. Por quê? Não é tão fácil dizer não. Porque o que ela está pedindo eu gostaria de fazer. A minha carne pede coisas que eu falo, eu gostaria. Eu queria experimentar esse prazer. Mas por amor a Deus, não. E eu tenho que me rebelar contra a minha carne, e é dolorido, e muitas vezes é brutal, é uma luta brutal, é uma violência que tem que ser feita, que façamos essa violência. Como Paulo diz, crucificar a carne. Crucificar a carne. O programa de hoje está uma bênção. Deus está falando muito conosco. Nós vamos fazer um breve intervalo. E a gente já volta. Tá bom? Então não sai daí, aproveita esse intervalo para compartilhar, para beber uma aguinha, para ir no banheiro e já volta, porque a gente vai voltar meditando José Maria Escrivá. Tá sendo uma bênção? Deus quer continuar falando com você. Deus chama todos à santidade. Página 28, parágrafo 16. Medita nisto com frequência. Sou católico, filho da Igreja de Cristo. Ele me fez nascer num lar seu. Sem nenhum mérito da minha parte. Quanto te devo, meu Deus. Ah, que bonito isso. Sou católico. Bata no peito agora e diga, sou católico. Sou filho da Igreja de Cristo. Quanto eu devo a Deus por isso? Então, imagine agora se você não fosse católico. Imagine agora. E agora, então, com todo respeito às outras religiões, denominações e um monte de coisa, mas eu sou católico. Eu, por exemplo, na minha família, por parte de pai, tem um envolvimento com o espiritismo.
E chegou momentos onde minha família me levou para esses lugares. Então hoje eu olho para trás e eu digo, graças a Deus eu sou católico, eu poderia ter me tornado espírita. E agora, repito, com todo respeito a quem é espírita, mas para quem é católico, não dá para ser católico e espírita, não dá. Eu só posso ser católico. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo, não tem. Porque um é contrário ao outro. Agora, eu podia estar do lado dos espíritas, mas eu estou do lado dos católicos. Eu sou um padre católico. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Eu tenho que louvar a Deus, eu tenho que agradecer. Você poderia não ser católico. Eu quero só que você entenda que ser católico é uma bênção. É uma graça que Deus nos deu. Ele me fez nascer num lar seu. Porque imagina, alguns têm essa graça, né? Os pais são de uma outra religião e depois a pessoa se torna católica. Mas não é tão fácil. Você nascer num outro ambiente e se tornar católico. Agora, como é bênção quando você já nasce num ambiente católico. Que bom. Então, por que nós estamos falando tudo isso? Porque José Maria Escrivá diz assim, quanto te devo, meu Deus? Obrigado, meu Deus. Porque eu sou católico sem nenhum mérito de minha parte. A maioria de nós somos católicos, sem nenhum mérito de nossa parte. Já nascemos num ambiente católico. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, no dia de hoje, nós também queremos louvar a Deus por isso. Então diga, eu sou feliz por ser católico. Diga aí, bata no seu peito e diga, eu sou feliz por ser católico. Vamos continuar. Página 28, parágrafo 17. Recordai a todos, e de modo especial a tantos pais e tantas mães de família, que se dizem cristãos, que a vocação à chamada de Deus é uma graça do Senhor, uma escolha feita pela bondade divina, um motivo de santo orgulho, um servir a todos com gosto por amor a Jesus Cristo. A vocação, o chamado de Deus é uma graça. É uma graça. Então não pense que foi você quem escolheu a Deus, mas foi primeiro Deus quem te escolheu. É isso que você precisa entender. Não foi você quem escolheu a Deus, mas foi Deus quem te escolheu. Uma escolha feita pela bondade divina. Ele te escolheu porque Ele é bom. Portanto, José Maria Escrivá está dizendo, isto é um motivo de santo orgulho. Se a gente pode ter algum orgulho na vida, esse aqui é o orgulho de ser de Deus, o orgulho de ser católico, o orgulho de ser cristão, o orgulho de Ele ter me chamado, porque eu não fui chamado porque eu era o melhor. Eu não sou padre porque eu era o melhor. Eu não sou padre porque eu sou o melhor. Eu sou padre porque Ele é bom. Eu sou católico porque Ele é bom. Eu fui chamado por Deus porque Ele é bom. Ele é bom. Vamos continuar. Página 29, parágrafo 18. Serve-me de eco, não é um sacrifício para os pais que Deus lhes peça os filhos. Nem para aqueles que o Senhor chama é um sacrifício segui-lo. É pelo contrário uma honra imensa, um orgulho grande e santo, uma prova de predileção, um carinho particularíssimo que Deus manifestou num momento concreto, mas que estava na sua mente desde toda a eternidade. Que coisa mais linda! Não é sacrifício para os pais Deus pedir os seus filhos. Tem filhos que Deus pede aos pais. Imagina um pai, uma mãe que pode dar um filho seu para Deus.
Um filho, seu, mãe, pai, que quer ser padre. Você tem que entregar esse filho para Deus. Você, mamãe, você, papai, tem que entregar uma filha para ser freira, para ser uma irmã, para ser uma consagrada. Não é um sacrifício isso. José Maria Escrivá está dizendo que isso é uma honra. Porque para muitos é difícil, né? Porque às vezes a família coloca sobre aquele filho muita expectativa. É ele quem vai levar os negócios da família para frente. Este meu filho vai ser médico, aquela minha filha vai ser isto. E os pais jogam uma expectativa totalmente nas coisas do mundo para cima daquele filho. Mas de repente aquele filho quer ser de Deus, totalmente consagrado a Deus. E os pais têm que entregar aquele filho. Mas isso não é um sacrifício. Isso é uma honra. Então, pais que entregam os filhos a Deus, cuidado para não enxergar como se fosse um sacrifício. Não, antes de ser um sacrifício, é uma honra. É uma honra. Você vê pela minha mãe, por exemplo. Você vê pelo meu pai. Eles se sentem honrados. Honrados. Diga-se de passagem que talvez um momento ou outro foi um sacrifício, um sofrimento. Mas quando se entende, quando se compreende, começa a entender que na verdade é uma honra. A mesma coisa comigo. A mesma coisa comigo que tive que sair de casa com 18 anos. Eu tive que sair de casa com 18 anos. Eu queria trabalhar. Eu queria ter uma esposa. Eu estava namorando. Eu já tinha minha vida toda encaminhada. E de repente Deus me chama para ser padre. E eu tive que deixar tudo. Eu tive que fazer sacrifícios. Mas veja, eu também não posso olhar que eu fiz um sacrifício. Eu tive que fazer um sacrifício. Eu tive que deixar tudo. Na verdade, foi uma honra. Foi uma honra. Foi uma honra. Ter sido chamado por Deus foi uma honra imensa. E o que eu tive que deixar não se compara a tudo que Ele me deu. Não se compara. E veja, tudo isso estava na mente de Deus. José Maria Escrivá fala isso. Olha que lindo isso aqui. Mas que estava na sua mente desde toda a eternidade. Tudo isso estava na mente de Deus desde toda a eternidade. Fui eu que fiquei sabendo agora. Deus tinha desde toda a eternidade. Ele já sabia que eu seria padre. Fui eu que descobri com 18 anos. Fui eu que descobri agora. O papai e mamãe, Deus já tinha chamado seu filho há muito tempo. Você só descobriu agora. Desde toda a eternidade Ele nos chamou. Desde toda a eternidade. Como dizer não a este Deus? Como dizer não a este Deus? Como? Vamos para o nosso último pensamento de hoje. Página 29, parágrafo 19. Agradece aos teus pais o fato de te terem dado a vida para poderes ser filho de Deus. E ser ainda mais agradecido se forem eles que puseram na tua alma o primeiro germe da fé, da piedade, do teu caminho de cristão ou da tua vocação. Que coisa mais linda. Agradece aos pais o dom da vida. Eu só estou aqui por causa do meu papai e da minha mamãe. Se não fosse o papai, se não fosse o seu Jorge, se não fosse a dona Helena, eu não estaria aqui. Se não fosse o seu Jorge,
se não fosse a dona Helena, você não teria o Frei Gilson. Se não fossem seus pais, nós não teríamos você. Nós temos que agradecer aos pais pela coragem de ter a gente. Ainda mais no mundo de hoje, onde a maioria das pessoas não querem mais ter filhos. É interessante, né? A maioria dos pais, dos casais, já não querem mais ter filhos. Ou no máximo 1, no máximo 2. Mas ainda a gente tem que entender como que é louvável um pai que se abre aos filhos. E que permite que os filhos venham ao mundo. E aí você não pode parar em mim, né? Porque eu vim do meu papai e da minha mamãe. Só que para o meu papai e minha mamãe estarem aqui, tive que ter o meu avô e minha avó. São 2 vovô e 2 vovó, né? Olha isso. Eu precisei ter 2 vovô, 2 vovó para que eu estivesse aqui. Obrigado. E veja, meu vovô e minha vovó, por parte de mãe, por exemplo, tiveram 12 filhos. Minha mãe está no meio desses 12. Se ele não quisesse ter os 12 filhos, talvez eu não estaria aqui. Talvez eu não estaria aqui. Você está entendendo? Como tudo está orquestrado por Deus, e nós temos que agradecer o dom da vida aos pais. Então eu tenho que olhar meu papai, tenho que olhar minha mamãe. Obrigado porque vocês tiveram a coragem de me ter. E eu já fiquei sabendo um pouquinho da minha história. Meu papai e minha mamãe me tiveram num momento muito conturbado da sua vida. E mesmo num momento tão conturbado, eles me tiveram. Eles me tiveram. E com muita dificuldade conseguiram cuidar de mim. É graças ao dom da vida dos nossos pais, que José Maria Escrivá diz assim, é graças ao dom da vida doado por nossos pais, vamos dizer de novo, agradece aos teus pais o fato de te terem dado a vida para poder ser filho de Deus. Eu só sou filho de Deus porque eles me deram a vida. Veja, eu só sou filho de Deus porque eles me deram a vida. Porque alguém que ainda não veio a este mundo, e tem muita gente que ainda está na mente de Deus, está no plano de Deus, mas não veio para este mundo ainda, ele não é filho de Deus. Eu sou, mas eu só sou filho de Deus porque papai e mamãe me deram vida. Então agradece aos teus pais. Tá? Hoje mesmo você pode agradecer aos teus pais, porque te deram o dom da vida. Te dando o dom da vida, você agora se tornou também filho de Deus. E mais ainda, José Maria Escrivá diz o seguinte, e ser ainda mais agradecido ainda, porque o dom da vida não chega nem aos pés disso aqui. Ser ainda mais agradecido se forem eles que puseram na tua alma o primeiro germe da fé. Ser ainda mais agradecido. Mais agradecido. Claro, a vida já é um dom maravilhoso, mas ser ainda mais agradecido, ou seja, agradeça mais ainda, se foram eles que deram a você o germe da fé. Aí é bom, é melhor ainda quando papai e mamãe começam a colocar no coração da criança o dom da fé, começa a nos ensinar as coisas de Deus, começa a nos ensinar a palavra de Deus, começa a nos ensinar que temos que ir para uma missa. Então eu louvo a Deus, eu tenho que louvar a Deus pela minha mamãe. Porque graças à minha mamãe, eu tenho o dom da fé. Então eu lembro que era minha mamãe, foi minha mãe. Minha mãe demorou um pouco para se converter. Meu pai, bem mais. Mas minha mãe, ela foi se convertendo ali quando eu tinha 7 anos, quando eu tinha ali 8 anos. Minha mãe começou a passar por um processo de conversão. E graças ao processo de conversão da minha mãe, ela começou então a transferir a fé para o filho. Talvez um pouco tarde, mas nunca tão tarde. Então eu me lembro que minha mãe começou a me falar das coisas de Deus.
Eu me lembro que eu era pequeno e minha mamãe me levou para catequese. Eu me lembro que eu não queria fazer catequese, mas minha mãe falava, você vai ter que ficar aí, você precisa aprender as coisas de Deus. E aos trancos e barrancos eu fui aprendendo as coisas de Deus. Eu me lembro que minha mãe então me levava para a missa, e eu não queria ir para a missa, e eu falava para minha mãe que a missa demorava demais. E eu lembro que eu ficava andando na igreja, eu não via a hora daquela missa acabar. Mas foi minha mãe que me colocou nas coisas de Deus. E quem diria que hoje eu seria um padre, hein? Eu ficava olhando aquele padre que não parava de falar. Eu ficava olhando aquela missa que não acabava. E eu nunca imaginei que um dia eu seria padre. Mas quem me levou para a missa? Mamãe. Foi mamãe que me ensinou a rezar o terço. E eu não gostava de rezar terço, porque demora demais. Eu queria fazer outras coisas, queria jogar um videogame, queria brincar de bola, queria fazer outra coisa, mas mamãe me ensinou a rezar. Bendita seja minha mãe, que colocou em mim, que me deu o germe da fé, da piedade, do caminho cristão e até mesmo da minha vocação, que sem dúvida alguma minha mãe ajudou a florescer em mim esse desejo de ser padre. Então nós temos que agradecer a Deus pelos nossos pais. Porque se eu tenho fé hoje é graças a eles, é graças ao ensinamento deles. E por isso, minha gente, eu me preocupo muito por quê? Porque os pais de hoje em dia estão passando a fé para os seus filhos. Os pais de hoje em dia estão passando a fé para os seus filhos. Porque hoje em dia os filhos estão fazendo o que eles querem. O filho não quer ir para a igreja. O filho quer dormir até mais tarde. Então, em vez de papai e mamãe fazer o que mamãe fazia comigo, não, vamos para a missa. Não tem esse negócio de dormir até mais tarde, não. Vamos para a missa. Querendo ou não querendo, vamos. Hoje não, você não quer ir para a missa, então fica aí. Ah, rezar o terço é chato, mãe. Ah, então tá bom, vai assistir sua televisão, vai jogar o seu videogame. Então, ou seja, os pais hoje não estão se rendendo às facilidades do mundo. Papai e mamãe, você que está me escutando, papai e mamãe, você que está me escutando, eduque seus filhos na fé. Você já deu a vida para este filho, parabéns para você. Mas mais ainda do que dar a vida, você pode dar a fé. Nunca se esqueça disso, papai e mamãe. Mais bonito que dar a vida, que já é uma beleza, parabéns porque você deu a vida ao seu filho, mas você ainda pode dar a fé, você ainda pode dar a graça de esse seu filho se tornar filho de Deus pelo batismo e dar a fé para essa criança com a catequese, ensinando a palavra de Deus na sua casa, ensinando a rezar um terço. Que coisa mais bonita. Meu irmão e minha irmã, todos nós fomos chamados à santidade. E é muito mais fácil ser santo quando a santidade começa de criança. É por isso que o mundo, preste atenção, é por isso que o mundo está investindo pesado nas nossas crianças. Porque o diabo sabe que para fazer alguém se perder é muito melhor trabalhar desde criança com ela. E nós também precisamos entender, para que a fé amadureça no coração de alguém, é muito melhor que seja desde criança. E eu e você, que já somos adultos, jovens, adolescentes, é preciso que a gente agradeça o dom da vida que os nossos pais nos permitiram viver. E se foram eles que te deram a fé, agradeça também. Nunca deixe de agradecer. Deus me chamou para ser santo. E o chamado à santidade teve a colaboração do meu pai, teve a colaboração de minha mãe. Graças a eles eu recebi a vida, graças a eles eu sou filho de Deus e graças a eles eu tenho o dom da fé. Agora cabe a mim fazer essa fé crescer cada dia mais
e passar para o maior número de pessoas que eu puder.